Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje teremos um papo um pouco mais íntimo, sim. Vou falar de uma vez por todas se vale mais a pena usar coletor menstrual ou calcinha absorvente. Vem comigo para ver os prós e os contras de cada um. Pois muito bem, minha amiga, aqui nesse canal já fiz vídeos tanto sobre calcinha absorvente quanto sobre coletor menstrual. Vou deixando aqui em cima para você clicar, caso tenha interesse em ver esses conteúdos um pouco mais antigos que eu fiz, nos quais eu falei um pouco da minha experiência, o que é cada coisa, como é que funciona, enfim, tem mais detalhes. Então se quiser começar vendo esses vídeos e depois voltar pra cá, eu não vou te julgar e vou deixar você fazer isso. Vale dizer que, obviamente, eu sou usuária dos dois métodos. O coletor menstrual entrou na minha vida já tem alguns anos, eu achei uma invenção maravilhosa, mas no ano passado, há cerca de um ano, as calcinhas absorventes também entraram na minha vida. Então hoje eu posso dizer que eu tenho bastante propriedade para falar desse assunto, e inclusive já vou adiantar para você que eu uso as duas maneiras, vou intercalando de acordo com as minhas necessidades e também com o meu momento. Falando então de coletor menstrual, esse que está em todas as farmácias, que hoje é muito mais fácil de encontrar e tem sido sim uma alternativa super bacana, super sustentável aos absorventes internos. Vou fazer essa comparação porque geralmente quem usa absorvente interno vai ter muito mais facilidade para usar o coletor menstrual. O que não significa que você, que está acostumada aos absorventes externos, não vá conseguir colocar o seu copinho coletor. Claro que dá, mas ele requer uma certa paciência e um pouquinho de treino. Vou começar falando sobre os prós desse tipo de produto. Eu fiz aqui uma colinha porque eu não ia lembrar tudo de cabeça e eu sou meio esquecida e às vezes acabo me atrapalhando nas ideias. Portanto, o primeiro pró que eu diria sobre o coletor menstrual é que você tem um controle muito preciso do seu fluxo. A gente sempre acha que menstrua horrores e na verdade com o copinho você descobre que não é tanto sangue assim. Então você consegue ter uma noção exata de quanto você está menstruando no início, no meio e no final da sua menstruação. Eu acho isso muito legal porque ajuda a gente a ter um contato maior com o nosso corpo, uma noção um pouco melhor sobre como é que a gente está se desenvolvendo e como as coisas têm acontecido em cada ciclo. Segundo pró do coletor menstrual é que, diferentemente de um absorvente externo ou então também de uma própria calcinha absorvente, ele não permite que o seu sangue entre em contato com o ar, porque fica tudo aqui dentro do copinho e na verdade ele só pega ali oxigênio na hora que você vai tirar, esvaziar, limpar e recolocar. Portanto, aquele odor característico da menstruação acaba não acontecendo aqui, o que deixa a gente com mais confiança mesmo, né? Às vezes acaba que a gente fica assim pirando, que tá mal cheirosa ou que tem alguma coisa errada, e com o coletor isso nunca acontece, pois ele não entra em contato com o oxigênio, teu sangue não faz contato com o ar, portanto não tem cheiro ruim. E uma vez que você está acostumada a colocar o seu copinho, o seu coletor menstrual, que é uma coisa sobre a qual eu vou falar porque ela já faz parte dos contras e não dos prós, você não se preocupa com a tua menstruação. É um negócio muito gostoso, você esquece que está menstruada. Simplesmente coloca, passa o seu dia fora e muitas vezes não precisa nem esvaziar e recolocar. Então é gostoso porque a gente fica assim com uma sensação de liberdade, de paz, assim. Eu pelo menos não gosto de ficar menstruada, acho que não tem ninguém que goste. Então é uma coisa muito tranquila, eu acho que melhora um pouco a relação com esse período do mês. E uma coisa muito legal é que você pode usar tranquilamente o seu coletor na praia e na piscina. E de todas as formas é a mais agradável, é a que menos tem problema e você acaba até não se limitando, por exemplo, quando está menstruada, a entrar na água ou a ficar de biquíni, coisa que geralmente acontecia antigamente, para quem não gostava, por exemplo, do absorvente interno. E também uma coisa que eu amo é poder sair do banho já com o meu coletor menstrual inserido, colocado, e simplesmente não me preocupar em manchar a toalha de sangue. Eu não sei se você já passou por isso, mas é um saco, tem que tomar muito cuidado. E quantas vezes eu já acabei sujando as minhas toalhas porque estava menstruada e acabou vazando bem na hora e aquela confusão, enfim. Com isso aqui, você esquece mesmo que está menstruada e vive tranquila a sua vida. Outra coisa é que o coletor menstrual é super fácil de lavar.
Na verdade, você só precisa de água e de sabão neutro para fazer a higienização e aí recolocar esse tipo de produto. Uma coisa também que é importante é entre os ciclos que você ferva, tem uma panelinha especial para isso, obviamente, que você ferva na água, que ele já mata todas as bactérias e já fica perfeito, tudo certo para ser reutilizado na próxima menstruação. E uma coisa super importante é que você pode comprar um só. Muitas vezes as marcas vendem 2 de uma vez só, que são de tamanhos diferentes, para que você veja qual vai se adaptar melhor para o seu tipo de corpo, para o seu fluxo de menstruação. Mas enfim, você pode comprar um e usar ele basicamente para o resto da vida. Se você cuidar direitinho, isso aqui vai durar muitos anos e vai ser seu eterno companheiro, sem contar que vai poupar muito absorvente, vai poupar também muito lixo no meio ambiente, o que é uma coisa sempre muito legal. Mas isso na verdade é um pró tanto do copinho quanto da calcinha absorvente. Mas a gente vai falar sobre ela mais pra frente, segura aí. E agora, né, como nem tudo é perfeito, temos também os contras. E aí eu vou falar pra você aquilo que eu acho que é uma desvantagem mesmo do copo coletor menstrual, e eu começo já falando sobre a questão da colocação, porque realmente é o tipo da coisa que você vai precisar insistir e talvez você não goste no começo, você queira até inclusive largar a mão e não usar mais, porque ele é realmente meio chatinho de colocar. Na verdade, você pode testar várias dobras, várias maneiras de inserir, precisa aprender a inserir ele corretamente dentro de você, não é lá no fundo, perto do colo do útero. Então, é legal que você se informe bastante e tenha muita paciência, vá treinando, porque de fato não é tão simples assim. Muitas vezes ele pode te incomodar, essa pontinha que tem aqui que ajuda a puxar ele de volta pode ficar te beliscando, te atrapalhando, de repente você pode ter a sensação de que existe algo no seu corpo, se sentir esquisita, se você dobrar errado pode ter vazamento, portanto realmente essa questão da colocação e da adaptação ao produto são fatores contra do coletor menstrual. Tem também uma questão que pra mim não é um problema, mas pode ser um problema pra você, que é o contato com o seu próprio sangue. Obviamente a gente tá bem acostumada com isso porque vê, né, no papel higiênico ou então no absorvente externo, mas aqui no coletor esse contato fica mais íntimo, o que eu até acho uma coisa boa, porque afinal de contas é uma produção do nosso próprio corpo, então é bom que a gente tenha bastante, entre aspas, intimidade. Claro que tem muita gente que coloca nas plantas o sangue, aí a questão do sagrado feminino, são outras histórias e outros 500, mas assim, você vai ter que ter contato com ele, vai ter que esvaziar esse conteúdo aqui do coletor e pode ser que você não goste tanto disso se você fizer a linha ali mais nojentinha. Não te xingando, mas, né, se você não gostar muito de sangue, talvez não seja o ideal pra você. E finalizando os meus contras, as desvantagens, eu diria que ele dá um certo trabalho pra lavar. Calma, eu disse que era fácil de limpar, mas dá trabalho pra lavar. Na verdade, o que eu quero dizer é se você passa muito tempo fora de casa e com certeza vai sentir necessidade de esvaziar e recolocar, talvez seja um pouco trabalhoso fazer esse processo em locais públicos. Vou explicar. Quando você tira ali o coletor, você precisa esvaziar ele na privada e depois dar uma lavadinha. Tem gente que faz isso com lenço umedecido, até pra ficar ali dentro da cabine, mais íntima, mas pra quem prefere lavar, às vezes é um pouco difícil, porque é meio chato você sair com o seu copinho sujo de sangue, lavar na pia, às vezes tem outras mulheres que talvez fiquem te julgando, e aí não é uma coisa muito bacana. E também uma coisa que eu acho bem ruim é que quando você tem que sair pra lavar, você tá ali menstruando ainda, de repente sai um pouco de sangue, você mancha a calcinha, então eu acho essa parte um pouco mais chata, inclusive é isso que às vezes me deixa um pouco com preguiça de usar coletor menstrual, especialmente se eu vou passar muito tempo fora e sei que eu vou ter que passar por esse tipo de situação. Claro que quando os banheiros têm a pia dentro já da cabine, fica muito mais fácil, que assim você faz tudo você e você mesma ali sem tanto problema, mas eu não curto muito, de todo modo, é uma questão aí que eu achei importante pontuar também nas desvantagens do coletor menstrual. E agora vamos falar delas, das calcinhas absorventes. Esses produtos aqui são relativamente novos no mercado. Tem uma grande marca que eu acho que é bem referência quando a gente pensa, que é a Pentes. Inclusive, as calcinhas que eu tenho, que são 3, são desta marca. A minha experiência de uso é com as calcinhas feitas pela Pentes, embora existam também outras marcas que produzem esse mesmo tipo de produto. Vamos então aos prós, a começar pelo design. Porque assim, quando você olha para uma Pentes, você não diz que é uma calcinha absorvente, né? Uma calcinha feita pra
segurar ali a sua menstruação. É uma calcinha muito bonita, todos os modelos que eles têm são de muito bom gosto, em cores legais e com acabamentos muito interessantes. Então quando você olha, você não vê que é uma calcinha desse tipo. Até você pensa que é uma calcinha assim, mais moderninha, mais de luxo até eu diria, porque elas são muito bem feitas e muito bonitas visualmente. E eu acho que isso é legal porque motiva também a gente a querer usar e não se sentir tão mal assim, ou tão esquisita de colocar um produto que vai ficar ali segurando a menstruação. Na Pentes em específico existe numeração plus size inclusive, e eu acho isso muito legal. De fato é uma marca que se preocupa com as mulheres, com o corpo das mulheres e faz produtos que integram mesmo, que abraçam todo mundo. Eu acho isso muito bacana, por isso também coloco como um ponto positivo, especificamente dessa marca que, como eu disse, é a que eu conheço, a que eu tenho intimidade e que uso no meu dia a dia. E uma coisa que eu acho super ótima da calcinha absorvente é que ela é do tipo colocou, saiu. Você não precisa pensar muito, se você tá com muita pressa, você só veste, coloca a sua roupa e vai embora. Eu acho que não tem muita crise com ela. Às vezes com o coletor, a gente tá bem, quando a gente tá bem atrasada mesmo pro compromisso, a gente tenta colocar o bichinho e ele fica incômodo, não encaixa direito, tira, coloca, lava a mão, lava coletor. Então eu acho que essas calcinhas têm como vantagem mesmo a falta de preocupação, assim, o espírito livre de colocar e simplesmente sair de casa. Outra coisa que é legal de dizer sobre as calcinhas absorventes é que as meninas que são virgens possivelmente vão gostar mais de usar esse tipo de produto. Aquelas que não desejam usar absorvente externo, por exemplo, porque polui muito a natureza, podem ter aqui nas calcinhas absorventes uma companheira, né? Porque acaba que o coletor menstrual tem aquela questão de colocar, isso pode ser um pouco trabalhoso, um pouco mais difícil, portanto eu acho que de repente a calcinha é uma boa opção aí para esse caso também em específico. Inclusive, esse material com o qual são feitas as pentes, ele seca super rápido, então é bacana porque de fato você precisa ter uma certa agilidade nisso, uma vez que quando começar a se sentir mais molhada, mais incômoda, vai querer lavar a sua calcinha e ela precisa secar com uma certa instantaneidade. Outra coisa legal também é que, dependendo do modelo e do seu fluxo, ela sobrevive tranquilamente à academia, dá pra agachar, levantar, fazer exercício mais pesado e fica tudo sob controle. Com o coletor menstrual, algumas vezes ele se desloca no exercício e a gente fica um pouco mais preocupada que dê algum tipo de problema, que vaze e tudo mais. E também é legal dizer que até a própria Pentes, por exemplo, diz que a calcinha absorvente pode ser um backup para o coletor, ou seja, se você tem um fluxo muito alto, você pode ter na calcinha ali aquele extra de absorção, né? Então se vazou um pouco do coletor, você tem a tua calcinha para te salvar a vida. Inclusive, ela é recomendada não só para menstruação, mas também para absorver os fluidos naturais da mulher, para quem tem incontinência urinária, enfim, esse tipo de coisa que requer uma absorção do próprio tecido especial com a qual essa calcinha é feita. E uma coisa, finalizando aí os prós, que eu acho bem legal da Pentes, é que nesse modelo em específico, que é a Hot Pants, ela é ótima para você colocar e dormir bem tranquila, sem precisar se preocupar em colocar coletor, se o coletor ficou certo, se você se mexeu de jeito esquisito, ele vazou. Eu acho que também dá uma liberdade boa, assim, só colocar a calcinha e dormir tranquila, até porque na menstruação a gente fica mais irritada, tem mais preguiça, fica mais chata, e isso aqui ajuda muito também a colocar e não se preocupar muito. Agora eu vou falar dos contras, das desvantagens das calcinhas absorventes. No caso da Pentes em específico, uma grande questão importantíssima é que os modelos variam de acordo com o seu fluxo. Obviamente, você vai precisar de mais pano, de mais espaço de aderência, caso o seu fluxo seja mais intenso. Eles têm várias opções, mas se você for, por exemplo, uma mulher que gosta de usar calcinha fio dental, tanguinha, fininha, você não vai conseguir usar uma Pentes nesse modelo se você tiver o fluxo intenso, por exemplo, porque realmente não tem tanto espaço de aderência ali para o seu fluxo de sangue. Então, você não consegue escolher muito bem pelo seu gosto pessoal. Você precisa escolher as calcinhas de acordo com o seu fluxo. E para algumas mulheres que se incomodam com a calcinha marcando no bumbum, aquela coisa que dá uma dividida assim no bumbum, talvez a Pentes não seja uma boa opção, porque de fato ela é mais larguinha em fluxos maiores e ela acaba tendendo a apertar um pouquinho e fazer aquela marquinha específica ali, que para algumas pode ser uma questão importante e que seja indesejável.
Uma coisa importante é que com a Pentes você não tem muito controle sobre o seu fluxo menstrual. Fica difícil de mensurar se você está variando muito o fluxo de mês a mês ou durante a própria menstruação, então acaba que ela não dá muito controle, é quase como se fosse usar um absorvente externo, claro que com a grande vantagem, né, como eu já falei várias vezes, porque pra mim isso é o principal aqui, de não colocar mais coisa aí no nosso mundo, mais poluente e mais lixo. Mas é bacana observar isso, porque se você quiser mesmo saber, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade com esse tipo de calcinha. Também as Pentes, elas requerem lavagem especial, o que significa que não é só simplesmente tacar na máquina e viver a sua vida. Geralmente eles recomendam que você lave a mão, embora possa ser lavada também na máquina, e que você lave só com sabonete neutro e água, que você nunca use alvejante e que você nunca use amaciante, além de não poder passar a ferro. Portanto, é sempre aquela lavagem tradicional no banho e aí deixar secar. E é por isso justamente que você precisa ter mais de uma calcinha. Porque se você tiver uma só, você vai ficar sem ter o que trocar. Então eu recomendo que você tenha 2 calcinhas ou até 3 para poder garantir que sempre que você estiver usando uma calcinha, você tenha as outras 2, por exemplo, secando ou uma já mais seca pronta para colocar depois. Ainda nas desvantagens, vale dizer que assim como o coletor menstrual, este tipo de produto requer um tempo de adaptação. Na verdade, a equação para as calcinhas absorventes é a seguinte: é o seu fluxo menstrual, o tamanho da calcinha, ou seja, aquele modelo, a área de absorção que ela tem, e o seu tempo de uso. Até você entender em que fase do teu ciclo cada tipo de calcinha é melhor, que não vai vazar, e taranã, você precisa de um tempo e vai ter que ter paciência e talvez até corra o risco de ter que comprar um outro modelo, entendendo que aquele que você adquiriu não é o melhor para o seu caso em específico. Isso mais ou menos aconteceu comigo, porque esse modelo aqui biquíni, nessa versão aqui com tule, eu acho ele mais chatinho. Meus casos de vazamento no começo foram com ele, e eu acho que ele serve pro meu caso específico muito melhor para início e fim da menstruação. Não é inútil, eu uso, mas se fosse escolher, eu ficaria com as calcinhas de fluxo mais intenso, porque essas garantem 100% que não vou ter vazamento pro meu fluxo e pro meu estilo de vida. Se o seu fluxo for intenso, é importante que você preste muita atenção nos primeiros ciclos, nas primeiras menstruações com a sua calcinha absorvente. Por quê? Mesmo no modelo mais largo, que é a Hot Pants para fluxo intenso, acontece um certo limite ali de absorção que a parte do tecido especial tem. Então, dependendo do tamanho do fluxo, pode ser que você se sinta um pouco molhada, um pouco desconfortável, seja por excesso de sangue ou também porque passou muitas horas com a sua calcinha. E outra coisa que eu acho importante observar também é que para você trocar essa calcinha, pode ser que seja um pouco mais chato. Você não vai ficar lá lavando a calcinha na pia, enfim, carregar um pouco mais difícil, embora a Pentes, por exemplo, tenha um case no qual você pode colocar a sua calcinha usada, que não fica cheiro, ele fica bem vedadinho, enfia na bolsa e depois lava em casa. Mas enfim, eu acho um pouco mais difícil, então eu coloco isso também como um contra. Ficar trocando essa calcinha durante o dia pode ser um pouco desconfortável para você. E para finalizar, como eu já tinha dito antes, você não consegue ter só uma calcinha absorvente. Você precisa ter pelo menos 2, o que significa que você vai pagar 2 vezes. Inclusive o valor dos coletores menstruais é mais ou menos parecido com o das calcinhas Pentes. No entanto, você precisa ter 2 sempre e aí acaba que o valor é um pouquinho mais alto, pesa um pouquinho mais para você. E claro, como você tem a sua menstruação ali entrando em contato com o ar, pode ser que você se sinta um pouco desconfortável por causa do cheiro do sangue, especialmente se já estiver ali vencendo na hora de trocar a calcinha. E agora vamos ao momento mais aguardado desse vídeo, que é o meu veredito a respeito desse assunto. E infelizmente, minha amiga, eu vou decepcionar você, porque eu acho que cada caso é um caso e justamente por isso eu trouxe as vantagens e as desvantagens de cada um dos métodos. Não acho que exista o método perfeito, tudo tem seus prós, tudo tem seus contras e quem vai decidir no fim das contas, de acordo com o seu caso, é você. Então eu espero que você tenha dado uma olhadinha, feito uma checklist para então avaliar aquilo que pode ser mais interessante. Eu, atualmente, no meu caso, uso as 2 formas porque eu acho que cada uma delas se encaixa de maneiras diferentes na minha vida, no meu dia a dia, no meu estado de espírito, no meu humor. Então, se eu tô de saco cheio, eu simplesmente coloco minha Pentes e vou ser feliz.
Se eu não quero pensar que tô menstruada, eu vou lá e coloco meu coletor menstrual. Então é legal ter os dois, claro, se você não puder, escolha aquele mais conveniente pra você, mas é bacana porque das duas maneiras eu sei que eu não estou produzindo lixo e estou tornando o meio ambiente, aliás, o nosso mundo, um lugar um pouco mais habitável ou menos impactado pelas besteiras que nós seres humanos costumamos fazer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu joinha e também não esqueça de mostrar esse conteúdo para alguma amiga sua, alguém que esteja em dúvida entre um método e outro. Aproveita também para me contar aqui nos comentários de que maneira você prefere resolver ali a sua questão da menstruação. Um grande beijo e até a próxima!